Quando os gêmeos Salamanca decidiram que iam matar o Hank pra vingar a morte do Tuco, o Gus ligou pro telefone do Hank e disse que 2 homens iam atacar ele e que ele tinha 1 minuto pra tentar se salvar. Vamos entender nesse vídeo por que o Gus fez essa ligação, por que ele se importou em salvar a vida do Hank. Eu já vou ter que adiantar aqui que é mais complexo do que você imagina. Mas pra gente entender por que o Gus fez essa ligação, a gente precisa entender tudo o que estava acontecendo em Breaking Bad nesse período. Bom, meu nome é Vitor Hugo e quando os gêmeos Salamanca decidem que vão matar o Hank pra vingar a morte do Tuco, eles teriam conseguido fazer isso tranquilamente se não fosse o Gus que ligou pro telefone do Hank e disse que ele seria atacado por 2 homens e que ele tinha 1 minuto pra se salvar. Schrader. Eu quero que me escute muito bem. 2 homens estão indo te matar. Como é que é? Estão se aproximando do seu carro. Tem 1 minuto. Here I come. Alô? Quer se divertir um pouquinho? Quem é? Diz o seu nome que eu digo o meu. Não vou dizer. Eu entendi a referência. Em primeiro momento, os gêmeos Salamanca queriam matar o Walt, porque eles achavam que tinha sido ele que tinha matado o Tuco. Só que se eles matassem o Walt, isso era um problema pro Gus, porque nesse momento o Walt ainda cozinhava pra ele. E fazia ele ganhar muito dinheiro, até porque o cristal do Walt era top, era único, era muito puro. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. E nesse momento o Gus já tinha percebido que em algum momento ele precisaria se livrar do Walt, porque o Walt é um cara problemático. Então quando os gêmeos Salamanca começaram a pressionar o Gus dizendo que eles queriam matar o Walt, o Gus mandou eles esperarem e disse que não era pra eles matarem o Walt enquanto o Gus ainda fizesse negócio com ele. E desde o início da relação entre o Walt e Gus, o Walt sempre arrumou muito problema e o Gus sempre viu ele como uma ameaça porque ele era muito responsável e impulsivo. Só que ele tinha esse dilema de não poder matar o Walt porque o Walt fazia ele ganhar muita grana, a galera pagava caro pelo cristal do Walt. Então caso ele matasse o Walt, ele pararia de ganhar tanta grana. É muito dinheiro. Só que como todo mundo gosta de dinheiro, o Gus decidiu que precisava arrumar um substituto pro Walt, então ele foi lá, pegou o Gale e colocou o Gale pra trabalhar junto com o Walt pra ele aprender a receita. Eu gosto de dinheiro. O objetivo do Gus era que o Gale tivesse a capacidade de cozinhar cristal sozinho pra ele não precisar mais do Walt, poder passar o Walt. Em quanto tempo seria capaz de dirigir o laboratório sozinho? Na pior das hipóteses, eu acho que ainda preciso de mais alguns lotes com ele. Acha que não está pronto agora? Bom, ele é um grande mestre. Sempre tenho algo a aprender. Eu acho que se eu fizer mais, digamos, uns 2 lotes, pelo menos 1, eu acho que daria. Eu suponho. Eu acredito em você, Gale. Só que quando os gêmeos Salamanca apareceram, o Gale ainda não sabia fazer a receita de cristal sozinho. Então o Gus mandava os gêmeos Salamanca esperarem e não matar o Walt ainda. Só que mesmo assim, os gêmeos Salamanca não deram ouvido pro Gus e decidiram matar ele mesmo assim. Então eles descobriram aonde o Walt morava e eles foram até a casa dele, eles entraram lá com o machado. Quando eles chegaram, o Walt estava tomando banho, então eles ficaram lá sentadinhos na cama só esperando o Walt sair pra matar ele. Só que como alguns minutos antes, o Mike tinha ido na casa do Walt colocar algumas escutas ali pra poder monitorar ele, porque todo mundo sabia que ele é um cara problemático. No momento que ele tava saindo, ele viu os gêmeos Salamanca chegando, ele ligou pro Gus e avisou isso, porque todo mundo sabia que o Gus nesse momento queria manter o Walt vivo e todo mundo sabia, e principalmente o Mike, que era o braço direito do Gus, que o Gus já tinha falado anteriormente para os gêmeos Salamanca não matarem o Walt ainda. Sou eu. Ele precisa saber de uma coisa. Poios.
E nesse momento que o Mike ligou pro Gus, o Gus ligou pros gêmeos Salamanca e disse que era pra eles saírem dali e que eles precisavam se encontrar e que o Gus tinha uma parada pra falar pra eles. Então nesse momento os gêmeos Salamanca, que já estavam prontos pra matar o Walt, saíram da casa dele e graças ao Gus, o Walt tá vivo. E aí eles foram se encontrar com o Gus. E nesse encontro, o Gus disse que, na verdade, quem tinha matado o Tuco não era o Walt. Quem matou o Tuco foi o Hank Schrader. E o Gus deu essa informação pra eles porque ele queria que o Walt continuasse vivo e pra esses gêmeos Salamanca sossegarem. Porque o Gus sabia que enquanto eles não se vingassem, enquanto eles não matassem ninguém, eles continuariam enchendo o saco. Então o Gus deu essa informação que é verdadeira, porque na verdade quem matou o Tuco foi o Hank, pra eles irem atacar o Hank, deixar o Walt sossegado e pararem de encher o saco. Muito chato! E aí, então, depois disso, eles decidiram ir matar o Hank. Mas agora vamos relembrar a situação do Hank nesse momento. O Hank já tinha descoberto tudo sobre o trailer que o Heisenberg usava para cozinhar cristal e ele achou o lugar exato que aquele trailer ficava. Então ele seguiu o Jesse até o ferro velho e nesse momento tava o Walt e o Jesse presos dentro do trailer junto com um laboratório de cristal ali dentro e o Hank do lado de fora tentando abrir para entrar ali dentro. E caso ele fizesse isso, tava todo mundo lascado e vale a pena mencionar também que ele sabia que o Jesse estava ali dentro. Ele não sabia que o Walt estava. Como podia saber que estavam aí antes de tirar a fita? Eu estou dentro do Causa meu provável domicílio e não ou vou não? ser intimidado. Tô dentro do meu domicílio e não vou ser intimidado. Bitch! E aí, para resolver essa situação que parecia sem escapatória, o Walt teve a ideia de ligar pro telefone do Sol, pro Sol ligar pro telefone do Hank, dizendo que a esposa dele tinha sofrido um acidente. E aí, o Hank atendeu a ligação, acreditou naquela parada, largou o trailer ali e foi até o hospital. Sua esposa é Mary Schrader? Sim, por quê? Sinto informar que sua esposa sofreu um acidente de carro. E quais são as condições dela? Não tenho mais informações, senhor, mas acho que deve ir pra lá o mais rápido que puder. Vai ter que aumentar meu salário. Só que pra sorte e azar dele, quando ele chegou lá no hospital, ele descobriu que a esposa dele não tinha sofrido um acidente nada, aquela ligação tinha sido uma ligação mentirosa, somente com o objetivo de tirar ele ali do ferro velho, pro Jesse poder destruir o trailer. Então, quando o Hank percebeu isso, ele ficou muito bravo, ele ficou muito revoltado e foi até a casa do Jesse pra encher ele de porrada. Porque o Hank não aceitava isso. Pô, ele não sabia que o Walt estava dentro do trailer. Ele achava que o Jesse estava sozinho. Então, teoricamente, o Jesse sabia o telefone dele, sabia o nome da esposa dele, sabia de tudo e ele não aceitava o Jesse saber aquilo tudo. Ele foi até a casa do Jesse e encheu o bichinho de porrada, cara. O Jesse nunca apanhou tanto na vida dele. Cara, o Jesse saiu sendo carregado ali numa maca de ambulância. O Hank rebocou a cara do Jesse. Você não tem nada contra mim, falou? Liga pro meu advogado, Saul Goodman. Você ouviu? Eu não tenho nada a dizer. Eu falei, pode ligar. Você tinha o meu número! Sabia o nome da minha esposa? Como fez isso? Fala! Tá trabalhando pra quem? E teoricamente o Jesse apanhou à toa, sendo que a culpa daquilo tudo era do Walt. O Walt sabia o número do telefone do Hank, o nome da esposa dele, e sabia tudo. O Jesse sabia de nada, coitado, mas apanhou à toa. E pelo Hank ter enchido o Jesse de porrada, ele foi meio que punido e como consequência disso ele foi meio que expulso da polícia. A galera expulsou ele e tomou a arma dele. Então o Hank estava dentro do carro, desarmado, quando ele recebeu uma ligação. Nessa ligação dizia que 2 homens estavam indo atacar o Hank e que ele tinha 1 minuto para se salvar. E essa ligação era do Gus. Eu quero que me escute muito bem. 2 homens estão indo te matar. Como é que é? Estão se aproximando do seu carro. Tem 1 minuto. A gente que tá assistindo sabe disso, mas o Hank não sabia quem tava ligando. Em primeiro momento, ele achou que aquilo fosse um trote e ele não acreditou muito. Mas dá pra perceber, com base na reação dele, que ele ficou nervoso, ele ficou apreensivo, ele ficou com medo e ele acreditou naquela parada. Só que além de ficar meio assustado e com medo, o Hank ficou ligeiro e começou a prestar atenção em tudo. Então, no momento que os gêmeos atacaram ele, por ele já tá esperando aquela parada, ele conseguiu reagir. Mas por que o Gus fez essa ligação pro telefone do Hank, sendo que foi ele mesmo que deu informação pros gêmeos Salamanca de que tinha sido o Hank que tinha matado o Tuco e ele já sabia que os gêmeos Salamanca queriam vingança e que eles iam atacar o Hank? El nombre de la gente es Hank Schrader.
O Gus fez essa ligação porque isso beneficiaria ele de duas formas. A primeira delas é que isso ajudaria ele na vingança contra o cartel. Porque, pra quem não lembra, o Hank tinha um ódio mortal do cartel mexicano porque o Héctor Salamanca matou o parceiro dele, o Max. E os gêmeos Salamanca eram membros do cartel. E o Gus sabia que se eles atacassem o Hank, eles iam morrer. Porque, em primeiro lugar, ele sabia que o Hank tinha treinamento, o Hank era um policial qualificado, o Gus achava que ele ia estar armado, só que ele não esperava que o Hank tinha sido expulso da polícia por bater no Jesse, e ele sabia que mesmo se os gêmeos Salamanca conseguissem vencer o Hank e matar ele, eles estariam lascados, a polícia, a divisão antidrogas, iam bater em cima e iam conseguir matar os caras. Então, o Gus sabia que ia dar ruim pra eles de qualquer forma. Então, o Gus fez essa ligação pro Hank ficar ligeiro e aumentar as chances dele conseguir reagir e matar aqueles dois caras. E ele também decidiu avisar o Hank por causa do Walt, porque como o Walt ainda trabalhava com ele, e caso o Hank morresse, e o Gus já sabia que o Walt era cunhado do Gus, caso o Hank morresse, isso atrapalharia o Walt no cozimento de cristal, isso interferiria, isso poderia deixar o Walt com medo de continuar no mundo do crime, e o Walt possivelmente ficaria uns dias sem cozinhar, porque o Walt ficaria mal pela morte do Hank. Mas por que ele avisou com 1 minuto de antecedência, sendo que ele poderia ter avisado aquilo muito antes? Pelo seguinte motivo, caso ele tivesse avisado o Hank muito antes, o Hank ia ficar com medo, ia ficar ligeiro, ele acionaria a polícia ficaria em cima, ficariam vários policiais vigiando, e os gêmeos Salamanca, percebendo aquela parada, eles não atacariam o Hank, porque eles ficariam com medo, sabendo que daria merda, e o Gus precisava que aquele ataque acontecesse, porque ele sabia que se os gêmeos Salamanca não atacassem o Hank, eles atacariam o Walt, e ele sabia também que se os gêmeos Salamanca não atacassem agora, eles voltariam depois, e o Gus também sabia que se eles atacassem o Hank, tinha muita chance deles morrerem, seja pela mão do Hank, ou caso eles conseguissem matar o Hank pelas mãos da polícia. Então não tinha escapatória, esse ataque precisava acontecer para os caras parar de encher o saco, para o Walt ficar salvo enquanto ele ainda cozinhava para o Gus, enquanto não tinha um substituto para cozinhar no lugar dele, e meio que não tinha escapatória, cara, atacando o Hank ia dar ruim para eles, não tinha jeito, porque o Hank é bom de tiro e o Hank é um policial federal, então na pior das hipóteses o Hank morreria e a polícia iria lá e capturar... Pô, gaguejei feio agora. Na pior das hipóteses, o Hank morreria e a polícia iria lá e capturaria os dois caras e mataria ele. E aí o Gus ficaria feliz porque 2 caras do cartel morreriam e o Gus tinha um ódio mortal do cartel, ele queria se vingar deles de qualquer forma e ele poderia eliminar esses 2 caras sem muito esforço. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Entendeu? E depois daquela ligação do Gus, o ataque realmente aconteceu. Então, um gêmeo Salamanca ficou atrás do carro do Hank, encheu ele de tiro, e na mesma hora o Hank já conseguiu reagir. Ele engatou a ré no carro, ele atropelou o cara, foi acelerando, arrebentou as pernas dele, e nesse momento... o outro gêmeo já veio ali pelo lado e começou a dar tiro no Hank. Só que como o Hank já tava ali na adrenalina, já tava ali com o sangue quente, esperando aquela parada, cara, isso foi crucial para ele conseguir reagir. Então vamos lá, ele atropelou o cara, pegou a arma dele, escapou pela lateral e ficou ali de longe só esperando o outro gêmeo Salamanca aparecer pra ele matar ele. Então ele foi lá, pegou o cara ali meio que de costas, meio que inesperado, encheu o cara de tiro. Só que pro azar do Hank, aquele cara tava preparado, ele já tinha ido com sangue no zóio e ele tava de colete à prova de balas. Então o Hank encheu o peito dele de bala, mas ele não morreu. E na mesma hora, filho, o cara que tava com sangue no olho pegou a arma dele, encheu o Hank de tiro e o Hank ficou lá caidinho no chão, só esperando morrer. E aí, nesse momento, o gêmeo Salamanca chegou com a arma ali na cara dele e ele poderia ter matado o Hank. Ele poderia ter dado um pipoco no coco dele ali, eliminado ele ali mesmo, só que ele olhou pra ele e falou assim, não... muito fácil, e foi até o carro pegar o machado dele, porque, como todo mundo sabe, esse cara é da família Salamanca, consequentemente ele é primo do Tuco, e pô, o Tuco, o cara violento, o cara agressivo, o cara cruel, teve coragem de matar o No-12 na base do soco. Então, esse cara é tão violento quanto o Tuco, ele não se sentiria satisfeito em matar o Hank com um tiro. Então ele foi até o carro buscar um machado pra matar o Hank na machadada. Quando ele voltou, o Hank já tinha conseguido pegar uma munição no chão, colocou na arma, e quando ele tava preparando pra dar a machadada,
Hank foi lá, deu um pipoco no coco dele e conseguiu matar o Gêmeo Salamanca. E, cara, o Hank conseguiu sobreviver a um ataque de 2 caras que estavam armados utilizando colete à prova de balas. E, cara, eram 2 contra 1, cara. E o Hank, ele, mesmo sem arma, conseguiu reagir e venceu os 2. E foi graças àquela ligação. Um herói de guerra, agora caçado em seu próprio país. Rambo, programado para matar. Se o Gus não tivesse ligado pra ele, o Hank não ia estar esperando os caras chegarem ali, dariam um tiro nele, ele morreria ali sem nem entender por que ele tava morrendo. Mas ele recebeu a ligação, ele ficou ali no volante, alucinado ali. Os caras vão vir. Ele olhou pro lado, olhou pro outro, morrendo de medo, cara. Graças ao Gus, o Hank sobreviveu. Muito obrigado. E entendendo os objetivos do Gus por trás daquela ligação, faz a gente perceber que ele é um cara extremamente inteligente e que ele pensou em tudo da forma perfeita, que beneficiaria ele, que ajudaria ele da melhor forma a conseguir eliminar os 2 caras, a manter o Walt salvo enquanto o Gale aprendia a receita dele. E como que uma simples ligação, algo bobinho, era algo que beneficiaria o Gus de qualquer forma. Ele tava pensando mais nele do que em todo mundo. E, cara, o Gus é um cara muito esperto. Pequenos detalhes, assim, em Breaking Bad torna a série, assim, fenomenal. O Vince Gilligan, o criador e diretor de Breaking Bad, cara, o cara pensou em tudo milimetricamente, nos mínimos detalhes. Ele pensou tudo, por isso que Breaking Bad é fenomenal. Eu gosto tanto de Breaking Bad que eu poderia criar um canal no YouTube só pra falar de Breaking Bad. E bom, se você assistiu o vídeo até aqui, já sabe, né? Deixa o like aí e se inscreve no canal pra você acompanhar todo o conteúdo de Breaking Bad que eu posto aqui. Eu também vou te convidar para assistir um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir, tenho certeza que você vai gostar. Bom, é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu, pessoal. Um grande abraço e falou!